eu sou Lara Rogero, designer de moda e autora do blog Algodão Cru. Estou gravando alguns tutoriais em vídeos para resolver dúvidas que eu recebo no blog. O primeiro tutorial foi sobre como modelar e cortar saias godês. Continuando esse tutorial, vou ensinar para vocês a segunda parte, é como colocar forro e zíper. Vamos lá! Primeiro, eu cortei a saia godê em algodão cru, a de meio godê, e cortei o forro com o mesmo molde, também de meio godê, que vai ficar com só uma costura nas costas, tá? Então agora nós vamos colocar o zíper. Eu sempre coloco o zíper antes de colocar o forro ou o cos, porque o forro arremata o zíper. Então eu vou mostrar para vocês agora como colocar o zíper invisível. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o zíper invisível. Eu deixei cerca de 20 centímetros aberto na costura da saia. Aqui ao lado avesso, tá? Para a colocação do zíper. O zíper tem que ser pelo menos 10 centímetros abaixo da cintura, mas dependendo da diferença entre cintura e quadril, eu gosto de deixar mais para a saia entrar, ou a calça, ou o que for, com facilidade. Então aqui eu cortei até o zíper invisível, que eu quero fazer com uma cor diferente para a gente visualizar melhor. Eu cortei com ponto zigue-zague, travei o trilho aqui, onde eu fiz. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui com o zíper é abrir o trilho no ferro. A gente vai abrir assim, ó. Gente, vou mostrar para vocês mais de pertinho como que vocês têm que abrir o zíper no ferro. O zíper tá aqui, vocês têm que virar ele assim, ó. Ó, de novo aqui, virar ele assim. Deixar ele abertinho assim, tá? Porque vai facilitar na hora da costura. Eu abri a margem de costura da minha saia no ferro, deixei 1 centímetro de costura, não precisa deixar mais, só se já for costume você deixar 1,5. E eu também abri com 1 centímetro, virei para o avesso, o 1 centímetro que eu vou colocar o zíper. Agora eu vou virar a saia para o lado direito, tá? Aqui ela vai ficar rematadinha essa parte para dentro. Primeiro, eu gosto de colocar o zíper como ele vai ficar, só alfinetar, porque para ele não torcer, para não correr o risco de eu colocá-lo do lado contrário. E se por acaso eu estiver fazendo em uma outra situação alguma saia com recorte, eu gosto para o recorte não ficar torcido, para ver se ele está batendo direitinho. Então eu vou colocar aqui como ela vai ficar. Ó, vou colocar início do zíper com o início da minha saia. E vou alfinetar aqui só deixando o trilho de fora. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Início com início. Vou deixar ele todo assim. Por que que eu faço isso? O plástico que vem no final do zíper tem que estar extremamente alinhado também. Então você vai com cuidado fechar, porque tá com alfinete, e vou ver se tá batendo no mesmo lugar. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a minha margem de costura e vou passar o alfinete para o zíper aberto, ó, pra cá. Então, ó, não vai ter nenhuma costura aqui do lado de fora. Eu vou pegar o alfinete
abrir a margem de costura e alfinetar aqui na bordinha. Ó, eu tava assim, fiz assim. E alfinetei aqui, sem pegar a parte da saia, só pegando a margem de costura, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Agora eu vou alinhavar nesse local que eu alfinetei até onde eu conseguir, tá? Nesse lugar que eu alinhavei, eu gosto sempre de passar a costura aqui para firmar o zíper antes de eu costurar rente ao trilho. Então, com o pezinho normal, você pode passar a costura nesse lugar aqui que está alinhavado com a margem abertinha assim. Eu vou costurar aqui onde eu alinhavei até onde eu conseguir, porque o puxador uma hora vai me limitar aqui a costura. Então até onde eu conseguir para firmar o zíper. Se você estiver fazendo um tecido fino, eu não recomendo dar o retrocesso. Eu recomendo você deixar uma linha maior e dar um nozinho no final. Agora eu vou tirar o meu alinhavo. Há dois tipos de pés de zíper, pé calcador. O pé de zíper invisível e o pezinho de zíper normal, que é esse aqui, ó. Eu prefiro costurar o zíper invisível com o pé de zíper normal. Eu acho que a visualização de onde a minha agulha tá indo é maior. E aqui a máquina tem que estar muito bem regulada, porque ele tem um buraquinho aqui no meio. E eu acho que a visibilidade é menor. Mas a ideia é a mesma, então fica a seu critério o que você acha melhor, tá? Eu prefiro colocar com esse daqui. Eu vou mostrar agora porque ali na máquina que a gente vai colocar o zíper. Eu coloquei o pezinho e agora, lembra que eu abri aqui no ferro? O meu trilho tava assim, fechadinho, eu abri pra cá. Eu vou tentar costurar o mais rente possível ao trilho, que ele vai ficar mais invisível, tá? E esse pé vai me dar a possibilidade de visualizar. Se eu achar que eu tô longe do trilho, que o meu zíper não vai ficar tão invisível, eu vou mudar a largura da agulha e vou chegando a agulha, ó, tá vendo que ela se movimenta? Pra lá e pra cá, pra eu conseguir controlar onde que eu quero a minha agulha. Eu recomendo você ir muito devagar, ainda mais se você é iniciante, para você não correr o risco de passar por cima do trilho, que o zíper invisível, qualquer coisinha, ele não sobe, tá? Então, vamos lá. Tô achando que eu tô indo um pouquinho longe, então vou chegar um pouco minha agulha mais perto do trilho. Eu vou até onde eu conseguir, tá? Faço isso dos dois lados. Do outro lado, eu posso mudar o pezinho do zíper pro outro lado. Ou então eu começo, já que tá bem preso aqui, ó, pela minha outra costura, eu posso começar de baixo pra cima. Você que define. Vou começar de baixo pra cima. Aqui virei a saia pro lado direito, tá? Eu vou aparar todas as linhas, eu já aparei um pouco todas as linhas excedentes, porque qualquer linha o zíper agarra. Vou puxar o meu puxador
ver se tá tudo ok. Tudo ok? Vai ficar um buraco aqui. Eu cortei o zíper até bem maior pra gente perceber. Que eu vou colocar essa perninha que sobrou do zíper aqui por dentro. Tá? Ó. Tá? Agora eu vou virar pro avesso a minha saia. Bom, vocês podem perceber que aqui termina a costura da saia. E aqui começa a costura do zíper. Com o pé calcador normal ou o de zíper normal, eu vou unir essas duas costuras. Levantar essa perninha e unir na máquina essas duas costuras, prendendo os dois lados. Com muito cuidado, esticando para não dar preguinha do outro lado. Terminei aquela costurinha, ó, fica fechadinho aquele buraquinho que tava aqui, tá? E o meu zíper vai só até aqui. Você precisa passar aqui bem no ferro para assentar esse pedacinho. E pode cortar o que sobrou de zíper ali atrás. Para colocar o forro, eu cortei o mesmo molde, abri as costurinhas do ferro e vou alfinetar as minhas linhas de base. Como é a saia godê com uma costura só, a única linha que eu tenho de base é a do zíper, que é as costas. O lado brilhante do cetim sempre fica virado para o corpo. O lado brilhante do cetim sempre fica virado para o corpo para a peça de roupa deslizar melhor. Então esse é o lado direito do forro. Esse é o lado direito da saia. Vou colocar lado direito contra lado direito, olhando para o lado direito. E vou alfinetar com o zíper aberto assim, ó. Tá? Abertinho. Com 1 centímetro. E vou alfinetar ao redor de toda a saia e lá do outro lado também, com 1 centímetro, com o zíper aberto assim. Eu alinhavei aqui com 1 centímetro a minha margem de costura, lado direito contra lado direito. Então aqui é o avesso e aqui é o avesso, tá? Quando você tem uma curva, é sempre bom você colocar primeiro as linhas de base. Aqui só tem uma costura, mas quando tiver, marcar o meio, lateral com lateral, final com final. Porque tudo que é curvo cede, então se você for esticando, o forro pode ficar maior do que a peça. Então, você vai colocar as linhas de base e ajeitar. Porque se ele foi cortado do mesmo tamanho, não tem por que ele ficar maior. Agora eu vou costurar na minha margem de costura. Costurei com 1 centímetro de margem e coloquei o forro por cima do zíper. Porque na hora de eu virar o forro, eu já vou arrematá-lo, ó, virar ele aqui pro avesso. E já vou arrematá-lo com o forro, tá? Mas antes disso, eu vou aparar essa minha margem de costura. Você pode passar o overlock. Como a gente tá fazendo só uma tela aqui, eu vou passar a tesoura de picotar. Agora eu vou virar o forro pra dentro da saia. Eu virei o forro pro lado avesso e ele arrematou aqui a cintura. Para o forro não ficar virando na hora de vestir, a gente vai fazer uma costurinha que chama costura de segurança. O que eu vou fazer? Ó, eu vou passar toda a margem de costura aqui do avesso, deixa eu ver aqui. Vou passar ela toda pro lado do forro.
Pelo lado direito, eu vou prender a margem de costura com cerca de 3 milímetros de costura aqui ao forro, fazendo uma costura sem deixar preguinha, abrindo os dois lados, tá? Assim, pelo lado do forro, vamos ter uma costura que vai segurá-lo. Pelo lado da saia, não tem nada, tá? Vai ser só pelo lado do forro, tá? É bom passar também, bater o ferro aqui, pra ele assentar e segurar o forro pelo lado de dentro da saia. Agora, para terminar, vamos arrematar o zíper com o forro. O zíper tá abertinho assim. Vou virá-lo para o avesso. Ele vai ficar só com os trilhos de fora pelo lado direito. O forro já está arrematado aqui. Então agora eu vou virar 1 centímetro para baixo. Como eu tenho uma margem de costura no forro com 1 centímetro, eu vou alfinetar, virando o 1 centímetro para dentro, ó. Tá? Assim. Eu vou finalizar o zíper fazendo uma costura com pontinhos invisíveis aqui nessa parte pelo avesso. Eu não gosto de colocar o forro muito rente ao trilho, porque pode dificultar o puxador a subir. Então eu vou colocar com uma distância aí de uns 2, 3 milímetros, tá? Vou pegar uma linha simples, colocar na agulha, vou fazer isso à mão. Vou arrematar aqui no zíper. E vou pegar um ponto na lateral do forro. E aqui vou pegar no zíper com cuidado de não pegar do outro lado da saia. Vou pegar zíper e saia. Bem na lateral, não pode pegar do lado direito da saia. Zíper, saia. Olha como mal dá pra ver o pontinho. Claro que estamos fazendo com uma cor diferente. Quando for a mesma cor, não dá pra ver, ó. Eu vou arrematar, vou colocar a agulha dentro, ó. Vou fazer isso umas 2 vezes, vou sair com a agulha longe do local para eu poder cortar a rente. Essa é a finalização do zíper. Espero que tenham gostado desse tutorial e aprendido bastante. O próximo nós vamos colocar barra na saia godê e finalizá-la. Bom, qualquer dúvida é só deixar uma mensagem aqui nos comentários ou no blog. Um beijo e até a próxima!